Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinowski e neste vídeo nós vamos resolver uma questão que caiu no vestibular da Universidade Federal de Roraima no ano de 2020. Essa foi a última questão de física desta prova. Vamos à leitura do enunciado e depois o comentário passo a passo da resolução deste exercício. O líquido no interior de uma célula e o fluido em seu externo podem apresentar diferenças em sua composição química. Essa diferença na composição pode gerar uma diferença de potencial elétrico, denominada potencial de membrana. A diferença de potencial entre o interior e o exterior de uma célula é representada pelo gráfico a seguir. Com base no gráfico, é correto afirmar que essa é uma questão muito legal que caiu no nosso vestibular da Universidade Federal de Roraima. Ela traz exatamente o contexto da física aplicada à biologia, ou então a explicação física dos transportes, por exemplo, através da membrana. Vamos imaginar que a nossa célula tem um formato esférico, beleza? E a nossa célula é delimitada exatamente pela membrana celular. Aqui eu desenhei um pedacinho dessa membrana celular. Repare que no gráfico apresentado no nosso problema, vamos imaginar que o centro da esfera é exatamente a posição zero. Então, no nosso eixo orientado aqui, ó, nós temos a demarcação do que seria o meio intracelular, a parte que está dentro da célula, e o meio extracelular, a parte externa à célula. E a membrana celular estaria exatamente compreendida entre a região de 100 e 101, né? Entre a posição de 100 e 101 micrômetros ou micrometros. Lembra que esse prefixo aqui, né, esse submúltiplo, representa micro, né? Representa exatamente 10 a menos 6. Beleza, depois que a gente identifica tudo isso no nosso problema, o que é a parte interna à nossa célula e a parte externa à nossa célula, bem como também a membrana celular, agora nós vamos aos potenciais. Repare que dentro da célula, o que nós temos é um potencial positivo, ó, um potencial elétrico positivo de 20 milivolts. E no meio externo à célula, nós também temos um potencial positivo, só que de 100 milivolts. Então eu tenho uma predominância, né, de íons positivos mais na parte externa do que na parte interna da célula, pelo gráfico que ele nos dá. Então, nessa representação, o que nós teríamos seria exatamente isso daqui. O interior teria um potencial de 20 milivolts e o exterior um potencial de 100 milivolts. Agora, note que se a gente tiver, por exemplo, uma carga elétrica, né, um íon perdido aqui no meio, por exemplo, ó, esse cara ficaria submetido a uma força elétrica. Repare, ó, o meio externo aplicaria uma força de repulsão em cima dessa carga. Então, o meio externo aplicaria uma força aqui, ó, F, certo? Apontando, empurrando ela para dentro da célula, já que essa carga é positiva, lembra disso? Mas o meio interno também tem carga positiva e empurra este cara para o outro lado. Ó. Não, eu quero que você vá lá para o meio externo. Então, isso aqui seria a força de dentro, produzida pelo meio interno, e aqui seria a força de fora, produzida pelo meio externo. Repare que como um potencial elétrico é maior no meio externo, isso implica dizer que a carga elétrica resultante, né, líquida, no meio externo é maior. Então, essa força elétrica do meio externo, empurrando essa carga positiva para dentro da célula, seria maior. Então, quando ele fala, por exemplo, na letra B, um íon positivo no interior da célula, próximo à membrana celular, sente uma força eletrostática direcionando para o meio externo à célula. Isso seria falso. Por quê? Porque a força do meio externo está sendo maior do que a força do meio interno. E o meio externo estaria empurrando essa carga elétrica positiva, supostamente, para dentro da célula e não para fora, como está aqui. Beleza? Na letra C ele fala, um íon positivo na parte externa da célula, próximo à membrana celular, sente uma força eletrostática que tenta manter ele no meio externo. Na realidade, não. Ó. Esse íon vai ser direcionado, né, empurrado para dentro da célula e não ficar preso na parte de fora. Então, tanto a letra B quanto a letra C não são nossas respostas. Agora vamos fazer a conta, né? Calcular qual seria o campo elétrico que uma carga poderia estar submetida nessa região aqui dentro da membrana celular. O campo elétrico nós calculamos com a seguinte expressão, né? A diferença de potencial elétrico U vai ser igual ao campo elétrico E vezes a distância D entre esses pontos que produzem essa diferença de potencial. Como nós queremos encontrar o campo elétrico, então o módulo do campo elétrico vai ser dado pela razão entre U e D.
Agora vamos identificar isso no nosso gráfico, né? Quem é U e quem é D. Repare que U é a diferença, né? Então é a subtração entre os potenciais. No eixo em pé, no eixo Y, nós temos exatamente os potenciais empregados na parte interna e na parte externa à célula. Então a diferença entre esses valores seria de 100 menos 20, claro que todos eles em milivolts. E a diferença entre esses pontos, né, que produzem essa diferença de potencial, ou seja, a distância entre esses pontos que estão em duas superfícies equipotenciais distintas, seria exatamente essa de subtração entre 101 e 100. Seria a espessura ou grossura, se você preferir, da membrana celular. Claro que em micrômetros, né? Então vamos empregar esses valores na nossa equação. 100 menos 20 seria o U, isso em vezes 10 a menos 3, por estar em milivolts, e 101 menos 100 vezes 10 a menos 6, que seria a distância D. Agora, quando a gente termina essa conta, ó, 100 menos 20 dá 80, vezes 10 a menos 3, só repetir. 101 menos 100 é 1, vezes 10 a menos 6, está aqui. 80 dividido por 1 vai dar 80, aqui está. E aqui eu vou repetir a base, 10, e subtrair os expoentes, né? Então vai ficar menos 3, menos 6. No final, isso vai sobrar um 10 a mais 3, aqui um 10 elevado à terceira positivo. Isso seria o nosso campo em newtons por coulomb. Repare que esse 10 a mais 3 aqui é a mesma coisa que chamar de K, de quilo. Então, nós temos um campo elétrico no interior da membrana celular equivalente a 80 kilonewtons por coulomb. Nós encontramos isso para marcar exatamente na letra D, ó, que o módulo do vetor campo elétrico é 80 kilonewtons por coulomb. Ficar atento que na letra E nós temos esse mesmo valor 80, só que está em newtons por coulomb, não em kilonewtons. E a letra E, que foi a última alternativa que nós não mencionamos até agora, ele diz: o líquido no interior da célula possui os mesmos constituintes do fluido no exterior da célula. Isso é falso, porque no próprio enunciado ele já diz que há essa diferença entre essas composições. Então a resposta para essa questão seria a letra D de dado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever no nosso canal para acompanhar a resolução de mais questões. Fiquem com Deus e até a nossa próxima questão, se Deus quiser.